João capítulo 9. A cura de um cego de nascença. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva, e aplicou-o sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e os que antes o tinham visto mendigo perguntavam: Não é ele que se sentava para mendigar? Uns diziam: É ele. E outros: Não, mas se parece com ele. Ele, porém, afirmava: Sou eu mesmo. E perguntaram-lhe: Então, como os teus olhos foram abertos? Ele respondeu: O homem que se chama Jesus fez barro, aplicou-o sobre os meus olhos e disse-me: Vai até Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Eles então lhe perguntaram: Onde ele está? E ele respondeu: Não sei. Ocorreu que levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntaram como ele passara a enxergar. Ele respondeu: Ele aplicou barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Por isso alguns fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles. E voltaram a perguntar ao cego: O que dizes a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem respondeu: Ele é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passara a enxergar, enquanto não chamaram os pais dele. Então lhes perguntaram: É este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele está enxergando? Seus pais responderam: Sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como pode estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele mesmo. Ele tem idade suficiente e falará por si. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: Ele tem idade suficiente, perguntai a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora estou enxergando. Eles lhe perguntaram: O que ele te fez? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: Já vos disse, mas não quisestes ouvir. Por que então quereis ouvir de novo? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele és tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. O homem respondeu: Isto é de fato surpreendente. Não sabeis de onde ele vem, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, este ele atende. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então eles disseram: Tu nasceste totalmente em pecado e vens ensinar a nós? E o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado, e encontrando-o, perguntou-lhe: Crês no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: Tu já o viste, e é ele quem está falando contigo. Disse o homem: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus então prosseguiu: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e para que os que veem se tornem cegos. Ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele perguntaram-lhe: Será que nós também somos cegos? Jesus respondeu:
Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. João 10. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho. Pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou a eles essa comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus voltou a falar. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras houve outra divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e perdeu o juízo. Por que o escutais? Outros comentavam: essas palavras não são de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Transcorrida a festa da dedicação em Jerusalém, era inverno, e Jesus estava andando pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe perguntaram: até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Jesus disse a eles: eu vos mostrei muitas boas obras da parte de meu Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas pela blasfêmia, pois sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Jesus respondeu: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, por que então dizeis, tu blasfemas àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo por eu ter dito, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não creiais em mim. Mas se as faço, mesmo não crendo em mim, crede nas obras, para que venhais a entender e saber que o Pai está em mim, e eu no Pai. Por isso procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos. E retirou-se de novo para o outro lado do Jordão, para o local onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Muitos iam até ele e diziam: apesar de João não ter feito sinal algum, tudo o que ele disse sobre este homem era verdadeiro.
e muitos ali creram em Jesus.